E aí galera, tudo bom? Meu nome é Carol e hoje eu vim falar para vocês sobre a minha experiência com a faculdade pública e a particular e as diferenças entre elas. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal. Bom, vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu fiz vestibular no terceiro ano, mas eu não consegui nota suficiente para entrar na faculdade de engenharia, que era a faculdade que eu queria na época. Então a minha mãe, com medo de eu perder o ano e tal, resolveu me colocar numa faculdade particular. Eu fiz 18 anos, arranjei meu primeiro emprego e aí eu comecei a pagar a minha própria faculdade. Daí eu resolvi prestar vestibular novamente e eu consegui passar na federal, que é onde eu estou cursando engenharia agora. Bom, a principal diferença que eu senti assim que eu entrei na faculdade pública foi em relação a projetos. Eu acho que a faculdade particular peca muito em relação a isso. Porque lá você tem o projeto de iniciação científica, você tem algumas bolsas internacionais e para por aí mais ou menos. Já na faculdade pública, além dessas bolsas de iniciação científica, de intercâmbio, você ainda tem empresas júniores. Por exemplo, eu sou de engenharia mecânica. É muito comum o projeto Baja, que é super conhecido entre as engenharias. Mas na faculdade particular que eu estava, por exemplo, não tinha projeto Baja. Já a faculdade pública, ela investe muito mais nesse campo de pesquisa, nesse campo de projeto. Então, você tem muito mais a prática do que você teria numa faculdade particular. Lembrando, galera, que tudo que eu estou falando aqui, eu estou contando sobre a minha experiência, entendeu? É lógico que pode variar, algumas faculdades podem ter alguma política diferente, mas eu estou contando sobre o que eu vivi. Dentro da faculdade particular, as coisas são mais burocráticas, sabe? Por exemplo, a gente tentou fundar uma atlética dentro da faculdade. Para quem não sabe, a atlética é um corpo de esporte mesmo e que tem campeonatos entre faculdades e tudo mais. E a gente tentou fazer isso dentro da faculdade particular, só que eles acharam que a gente estava montando um negócio, que a gente estava cobrando coisa dentro da faculdade deles, dentro da empresa deles, e aí eles barraram. Mas não, a gente não estava, a gente só queria participar também dos campeonatos que acontecem regionais, etc. Os horários, que é outra coisa que eu senti muita diferença também. Pelo menos na minha faculdade, eu costumava entrar das 8 da manhã e saía no máximo ali 1h da tarde. Enquanto na faculdade pública, eu entro 8 da manhã, às vezes eu só saio 5 horas da tarde, às vezes tem aula à noite, às vezes tem aula sábado. Então, a flexibilidade de horário é muito menor. É lógico que você pode montar a sua grade ali de acordo e tal, mas na faculdade pública você sempre vai ter mais horas de aula do que numa faculdade particular. Isso tem o seu lado negativo. Porque, por exemplo, eu precisava trabalhar. Assim que eu entrei na faculdade pública, eu precisava trabalhar. Trabalhava em plantão noturno e mesmo assim era impossível conciliar o trabalho com a faculdade. Porque, por exemplo, saía de um dia inteiro de aula para uma noite inteira de plantão para ir para outro dia inteiro de aula. Então, impossível para mim. Na faculdade particular já dá para você conciliar melhor o seu trabalho com a faculdade. Em relação à greve, esse é outro ponto positivo da faculdade particular, porque não vai ter, muito raro, muito difícil ter greve numa faculdade particular. Já a faculdade pública, às vezes, entre greve, fica meses em greve e depois as aulas têm que ser repostas durante as férias e aí atrasa o curso e aí, às vezes, a pessoa já tinha marcado viagem para as férias e então ela vai ter que desmarcar ou vai ter que fazer aula depois, enfim. Isso complica a vida de todo mundo. Outro ponto positivo da faculdade particular é em relação à infraestrutura. Quer dizer, como as pessoas pagam, tudo é investido na faculdade. Então você tem salas de aulas melhores, você tem os laboratórios melhores, você nunca vai ter uma sala, por exemplo, que o ar-condicionado está ruim e você não tem outra sala para de repente se alocar, entendeu? Então a infraestrutura é bem melhor do que numa faculdade pública. Por outro lado, o peso do nome da faculdade pública conta muito. O seu currículo com uma federal, ele vai ficar mais rico. Mas claro, isso pode ser coberto, por exemplo, pelo seu CR. Não adianta nada você estar numa federal e o seu CR ser 5 e de repente vai chegar o cara de uma particular melhor aí, uma faculdade particular boa, com CR 9, 8 e
Aí alguém vai dançar. Em relação aos professores, eu senti uma diferença enorme em relação aos professores. Porque o professor da faculdade particular, ele vai ser muito mais atencioso com você do que o professor da faculdade pública. Às vezes o professor da faculdade particular fala 5 línguas, já viajou 33 países, tem 3 doutorados, 4 mestrados, mas ele não sabe ser professor. Ele não sabe dar aquela atenção que o professor precisa dar às vezes, entendeu? Então, se você tem alguma dificuldade com isso e tal, talvez seja melhor você ir para uma faculdade particular. Mas, é claro, na faculdade pública você vai criar certa independência e etc. Não é assim. Existe o mito de que a faculdade particular vai ser sempre mais cara do que a faculdade pública. Isso não é bem verdade. Depende muito do valor do seu curso. É claro que se ele é um curso de medicina, de engenharia, que costumam ser bem mais caros, sim, o valor da faculdade particular vai superar. Mas se for um curso mais em conta, às vezes o valor de passagem, de alimentação para uma faculdade pública vão superar os valores de mensalidade de uma faculdade particular. Isso no caso de ter uma faculdade particular próxima da sua casa, que normalmente é mais fácil ter uma faculdade particular próxima da nossa casa do que uma faculdade pública. A minha faculdade é tão distante da minha casa que eu preferi pagar uma república, eu estou morando em república, do que vir para cá todos os dias. Além do trânsito, eu ia gastar quase que o dobro do valor da república em passagem, fora de repente a alimentação. A gente tem um bandejão na faculdade pública, mas às vezes a gente tem que comer de manhã, às vezes tem aula até à noite, a gente quer comer de tarde, então nem sempre compensa fazer uma faculdade pública só por causa do valor, depende muito. Uma coisa que me irritava muito na particular é que, por exemplo, você não estuda janeiro, você não estuda dezembro, você não estuda parte de fevereiro e você também não estuda julho, mas você paga todos esses meses. Isso me estressava demais, era a taxa de renovação de matrícula. Bom, além disso também tem as bolsas, né? As faculdades particulares normalmente oferecem bolsas para quem faz determinado tipo de prova. Não são todas, mas muitas oferecem. Também tem as questões de financiamento estudantil, FIES e etc. E as faculdades públicas também têm bolsas. Algumas têm bolsas de acolhimento, têm bolsas para atleta, têm bolsas de iniciação científica e etc. Bom, de qualquer forma, eu recomendo que você vá no site da faculdade que você pretende, tanto as públicas e as particulares que você pretende prestar vestibular, que você tem intenção de entrar e conhecer sobre essas bolsas. Bom, essas foram as principais diferenças que eu senti em relação à faculdade pública e à particular. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais pra gente conversar. E, bom, eu vou deixar o meu último vídeo aqui embaixo também pra vocês assistirem, viu? Muito obrigada por ter visto.